É aí que eu lembro da frase de Dostoiévski, né, "Красота спасет мир", a beleza salvará o mundo. The heart of Dixie. Hang that cradle, mammy mine, right on that Mason-Dixon line, and swing it from the... Vai, Fumeta, Oi, sabe alguma coisa, algum bom livro sobre a multidão humana? senta ali, vai. Já leu O Homem da Multidão, do Poe, o conto? Já li do original em inglês. Então, um dos contos mais importantes do Poe, ali você tem um homem que ele simplesmente entra em multidões e começa a andar. E em multidões que você tem ali nas descrições do Poe, todos os tipos, né, de homens e mulheres. Andrajosos, garbosos, pessoas importantes, vagabundos, pessoas de todos os tipos. E ele espera a multidão se dispersar, né, ele espera o fim da multidão para desaparecer e procurar outra. Ele nunca interage com ninguém, ele não causa nenhum tipo de perturbação, as coisas não passam assim pela cabeça dele. E quando Paul pergunta afinal quem é este homem, é apenas o homem da multidão. Aqui o Paul coloca um motivo um tanto diferente, né, nos contos de horror. Afinal, quando você está lendo um conto do Paul, você espera alguma bizarrice, né? Então, na última aula eu expliquei sobre isso, como o Paul e o Hoffman moldaram até o nosso imaginário em relação ao medo, à angústia e tudo mais. Mas neste conto não, ele não causa nada, né? Até então, o homem da multidão é só um sujeito um tanto aparentemente, né, estranho. Só que ele não é tão estranho assim, aqui até eu lembro de uma frase do Jung, né, que junte 100 homens inteligentes em um mesmo local e você terá um idiota. A multidão é assim, e você consegue observar isso na multidão, por exemplo, nas manifestações, né, do entretenimento. Então, por exemplo, num estádio de futebol, né, você não tem ali muita diferença entre um idiota e um douto, né? Entre uma pessoa que é mais ou menos equilibrada na vida e uma pessoa mais enérgica. Ali, quando você forma uma multidão, a própria presença de diversos seres humanos no mesmo local causa uma intimidação natural. Isso por quê? A inteligência é algo muito singular, né? A manifestação da inteligência é algo muito singular. Lao Tzu canta em poesia, no Tao Te Ching, sobre como ele se sentia enquanto um homem aparentemente triste e enfadonho diante da massa que canta em alegria, dança em alegria. Há uma história muito engraçada de outro autor que também é um dos meus favoritos, do Oscar Wilde, que isso não é uma história, uma gadá, uma lenda, é uma história real. Havia um mendigo maltrapilho que sempre batia em sua janela, pedindo comida, pedindo dinheiro, um vagabundo de rua, né? E ele ficava muito irritado com aqueles trapos de péssima qualidade. Ele achou uma solução singular, né, para resolver isso. Ele chamou um alfaiate para que fizesse uma roupa de andarilho para o mendigo, só que com materiais de boa qualidade. Então, a sua estética singular passou a não ser mais afetada por aquela manifestação grotesca, que era ofensiva à sua inteligência estética, né? Então, você pode observar isso, por exemplo, quando você está caminhando em um grande centro de pessoas, uma 25 de março ou uma praia na orla do Rio de Janeiro, algum local assim. E se você parar um pouco, se você estiver sozinho, sem conversar com ninguém ou sem fones de ouvido, for uma atividade mais de autoobservação, você sentirá essa solidão na multidão que o Paul trabalha. O Gustave Le Bon, ele chamou isso de a multidão solitária. Ele observou que o homem massa, né, o homem multidão, e não o homem da multidão, né, o homem multidão, ele tem uma vida extremamente miserável, né?
Ele vive basicamente para comer e juntar alguns centavos para o seu momento de êxtase, né? Normalmente a base da bebida, das diversões, para que volte tudo, né, como era antes, né, como se fosse ali um transe dionisíaco, naquele instante, né, no qual ele gasta os seus centavos para eh, jogar, né, para fora a toda aquela manifestação reprimida de sua inutilidade. É como a festa no domingo, a bebedeira de sexta, domingo, ou o cara que passa da sexta até domingo acordado jogando videogame com os amigos ao redor do Brasil. Tanto, por exemplo, no cara até que fica recluso no quarto num jogo online para ver o seu nome subir ali na tela, né? Como um grande jogador, como do cara que está numa festa das madrugadas aí dos dias festivos, né? Tentando chamar atenção pela beleza física, pelo jeito de dançar, ou por conquistar mais mulheres. É sempre esse mesmo efeito, que até o antropólogo Fraser, né, que também é um autor que eu recomendo bastante, dizia que era a base da religião xamânica, né? Era a base do xamanismo, essa tendência, né, do xamã de se exibir, né, de aparecer através do fenômeno extático, além do homem em multidão, né, do homem que não possui uma inteligência singular. Por exemplo, se a gente for ver grupo de amigo antigamente, normalmente iniciava uma discussão sobre um assunto, futebol, política, era fervorosa, era você é isso, você é aquilo, essa é a sua opinião lhe torna um vagabundo, isso é impossível. Depois todo mundo estava se abraçando como amigo. Hoje em dia, você é falso, eu não quero mais te ver, separa os grupos. E isso se tornou uma briga de ego, não é? Essa briga de ego, ela é um reflexo de um movimento, de um fenômeno até, que eu já falarei sobre ele, que no campo individual é só um reflexo do comportamento de massa. Eu tenho uma propriedade rural, um local afastado, que ela não é cercada, porque é uma propriedade um tanto afastada, não tem vizinhos próximos, mas ao redor tem algumas outras propriedades que são alugadas para festas. Eu, como antropólogo, né, no começo eu achava um saco, mas depois eu pegava meu caderninho e ficava anotando o comportamento simiesco, né, dos bonobos ali reunidos. É, Basicamente era que a festa começava em um determinado horário, ao final da tarde, à noite, com músicas da maior baixaria sexual possível, né? Vocês conseguem aí imaginar até o estilo. E terminava ao amanhecer, já do dia, com músicas evangélicas, hinos cristãos, né, da música secular evangélica, e as pessoas dando amém, glória a Deus, né? Isso por quê? Né? Você tem já um reflexo de padronização de comportamento. Você não tem um desfrute que é consciente. O desfrute, hoje, o desfrute do homem multidão, não está no seu próprio deleite, né? Está em êxtase. Né? Isso é uma característica que podemos colocar naquilo que o Freire já chamava até de xamanismo, né? Da religião antiga, a religião extremamente supersticiosa, porque a superstição ela é uma característica da multidão. Isso é evidente, você consegue identificar esse padrão tanto nos homens, nas tribos que existem até hoje, que vivem praticamente sem a descoberta do fogo, né? Como no homem urbano civilizado da multidão. É interessante que se você for pegar esses grupos, normalmente eles têm as próprias, superstições embasadas em ciência hoje. Se você fizer isso, isso, aquilo, você cria tal hábito que cria tal coisa. Um fetiche no hábito que virou uma espécie de superstição. Todo mundo vai funcionar com esse hábito e vai funcionar melhor, não tem cada um do seu jeito, não é? Não se adapta. É uma característica do processo evolutivo humano, por quê?
A memória humana, como eu já expliquei em outra aula, ela não trabalha com o passado. Nós pensamos que a memória é uma vivência do passado, mas na verdade a memória é um conforto para você conseguir enfrentar o futuro, né? Então, por exemplo, é um fenômeno muito curioso que foi notado em algumas tribos da África, no século XX, que ficou chamado da síndrome da carga, né? Por quê? Ajudas humanitárias passaram a chegar em selvas e tudo mais através de aviões, né? Que aterrissavam ali em planícies e tal. E desciam ali os pilotos de avião, tudo mais, com aqueles fones de ouvido, né? Décadas de 70, 80. E quando eles voltavam com a ajuda humanitária, os selvagens haviam construído réplicas toscas, né, dos aviões e até fones de ouvido iguais aos a, aos dos membros das equipes, né, de ajuda humanitária. Eles faziam uns fones toscos assim de madeira, porque eles imaginavam que replicando a, os elementos daquela ajuda que chegava, a ajuda chegaria conforme eles repetissem esse ato. O Skinner comprovou isso também com a experiência do pombo. Isso acontece até com o famoso pombo do Skinner, né? Que, resumidamente, o que é? O Skinner, ele colocou um pombo em uma gaiola, ele deixava o pombo passar fome e depois colocava ali alimento para o pombo. O pombo começou a se comportar da seguinte maneira: algum movimento com as pernas ou com as asas ou o local que ele estava andando, quando caía o alimento, ele repetia quando tinha fome, né? Isso é natural do ser humano. Aí vai entrar a questão da memória. O ser humano sobrevive com a memória através dessa forma. E a nossa memória ela é igualzinho o que os marqueteiros usam hoje na parte de fazer cortes, né? Porque os cortes eles são tão importantes para divulgar um podcast, divulgar um canal, porque o ser humano trabalha assim, né? Quando você, por exemplo, imagina que os teus sonhos possuem algum significado místico, que há alguma entidade dirigindo seus sonhos, ou que você tem dons espirituais oníricos, é nada mais do que um corte de podcast. Por quê? Quantos sonhos que você tem, até premonitórios, não acontece porra nenhuma. 5 vezes eu sonhei com um macaco e uma vez eu sonhei com um galo. Nas 5 vezes do macaco eu perdi, na do galo eu ganhei. Isso daí, no jogo do bicho, né, tradição brasileira. O jogo do bicho também é um exemplo disso. É, O otário que ganha uma vez no tigrinho também é isso, né. "Ah, eu multipliquei o dinheiro, vou continuar botando dinheiro lá até ganhar mais". é exatamente o mesmo fenômeno. O que você tem aqui? Ah, pela própria necessidade evolutiva do ser humano, nós trabalhamos tanto a memória como a previsão futura, fazendo os cortes dos melhores momentos, né? Vamos supor que você acha um saco a um professor como eu, discorrendo 40 minutos sobre a Suméria, por exemplo, quando eu coloquei o vídeo aqui no canal, né? Bom, muitas pessoas, por exemplo, colocam esse vídeo, acho que desistem nos primeiros 5 minutos, 1 minuto, mas um corte no qual eu falo sobre o sacrifício de crianças na Suméria e na Fenícia. O marqueteiro vai lá e corta isso ali, 1 minuto. Isso chamará atenção para a pessoa ir até o vídeo e assistir e chegar naquele ponto, entender como isso funciona, né? Ela não tem muito interesse na linhagem dos reis sumérios, nos processos de invasão da Suméria, né, das tribos cananeias e assim por diante, mas aquele corte gera essa tensão. E voltando aqui à memória, a mesma coisa. Então você tem vários sonhos ali premonitórios que são um fracasso, que não se confirmam. Mas um que se confirmar, você verá uma espécie de nossa, temos aqui uma premonição, devo prestar atenção aos meus sonhos. A mesma coisa com a intuição. Aquela intuição, peraí, deixa eu sair agora porque estou com uma intuição boa. Então você sai e encontra uma oportunidade. Ou não sairei porque acho que se eu sair terei um acidente na rua, né? Assim é com o trauma também, não é? "Ah, eu não escutei minha intuição naquele dia,
eu sofri um acidente. Aí toda vez o cara vai escutar a intuição, até ele ter um acidente de novo e pensar: "Nossa, o que é que deu errado? Eu fiz alguma coisa errada, são os deuses". Esse comportamento supersticioso, ele foi parte importante da evolução humana, né? Então, por exemplo, até nas curas espirituais, né? Por que as curas espirituais supostamente funcionam? Porque há muitas doenças que, por exemplo, regridem sozinhas, né? Há doenças que também não são tão doenças assim, né? São mais manifestações psicológicas. Então, por exemplo, há um médium, uma pessoa que faz curas espirituais diretas ou com trabalhos espirituais, farofa, galinha, vela, tal. É, basta que uma funcione, uma coincida, para que o ser humano reconheça um padrão ali, né? Isso é muito importante na, na vida das pessoas que estão no estado de multidão. Por quê? 5 vezes eu sonhei com um macaco e uma vez eu sonhei com um galo. Nas 5 vezes do macaco eu perdi, na do galo eu ganhei. Isso daí, no jogo do bicho, né, tradição brasileira. O jogo do bicho também é um exemplo disso. É, O otário que ganha uma vez no tigrinho também é isso, né. "Ah, eu multipliquei o dinheiro, vou continuar botando dinheiro lá até ganhar mais". é exatamente o mesmo fenômeno. O que você tem aqui? Ah, pela própria necessidade evolutiva do ser humano, nós trabalhamos tanto a memória como a previsão futura, fazendo os cortes dos melhores momentos, né? Vamos supor que você acha um saco a um professor como eu, discorrendo 40 minutos sobre a Suméria, por exemplo, quando eu coloquei o vídeo aqui no canal, né? Bom, muitas pessoas, por exemplo, colocam esse vídeo, acho que desistem nos primeiros 5 minutos, 1 minuto, mas um corte no qual eu falo sobre o sacrifício de crianças na Suméria e na Fenícia. O marqueteiro vai lá e corta isso ali, 1 minuto. Isso chamará atenção para a pessoa ir até o vídeo e assistir e chegar naquele ponto, entender como isso funciona, né? Ela não tem muito interesse na linhagem dos reis sumérios, nos processos de invasão da Suméria, né, das tribos cananeias e assim por diante, mas aquele corte gera essa tensão. E voltando aqui à memória, a mesma coisa. Então você tem vários sonhos ali premonitórios que são um fracasso, que não se confirmam. Mas um que se confirmar, você verá uma espécie de nossa, temos aqui uma premonição, devo prestar atenção aos meus sonhos. A mesma coisa com a intuição. Aquela intuição, peraí, deixa eu sair agora porque estou com uma intuição boa. Então você sai e encontra uma oportunidade. Ou não sairei porque acho que se eu sair terei um acidente na rua, né? Assim é com o trauma também, não é? "Ah, eu não escutei minha intuição naquele dia, eu sofri um acidente". Aí toda vez o cara vai escutar a intuição, até ele ter um acidente de novo e pensar: "Nossa, o que é que deu errado? Eu fiz alguma coisa errada, são os deuses". Esse comportamento supersticioso, ele foi parte importante da evolução humana, né? Então, por exemplo, até nas curas espirituais, né? Por que as curas espirituais supostamente funcionam? Porque há muitas doenças que, por exemplo, regridem sozinhas, né? Há doenças que também não são tão doenças assim, né? São mais manifestações psicológicas. Então, por exemplo, há um médium, uma pessoa que faz curas espirituais diretas ou com trabalhos espirituais, farofa, galinha, vela, tal. É, basta que uma funcione, uma coincida, para que o ser humano reconheça um padrão ali, né? Isso é muito importante na, na vida das pessoas que estão no estado de multidão. Por quê? 5 vezes eu sonhei com um macaco e uma vez eu sonhei com um galo. Nas 5 vezes do macaco eu perdi, na do galo eu ganhei. Isso daí, no jogo do bicho, né, tradição brasileira. O jogo do bicho também é um exemplo disso. É, O otário que ganha uma vez no tigrinho também é isso, né. "Ah, eu multipliquei o dinheiro, vou continuar botando dinheiro lá até ganhar mais". é exatamente o mesmo fenômeno. O que você tem aqui? Ah,
pela própria necessidade evolutiva do ser humano, nós trabalhamos tanto a memória como a previsão futura, fazendo os cortes dos melhores momentos, né? Vamos supor que você acha um saco a um professor como eu, discorrendo 40 minutos sobre a Suméria, por exemplo, quando eu coloquei o vídeo aqui no canal, né? Bom, muitas pessoas, por exemplo, colocam esse vídeo, acho que desistem nos primeiros 5 minutos, 1 minuto, mas um corte no qual eu falo sobre o sacrifício de crianças na Suméria e na Fenícia. O marqueteiro vai lá e corta isso ali, 1 minuto. Isso chamará atenção para a pessoa ir até o vídeo e assistir e chegar naquele ponto, entender como isso funciona, né? Ela não tem muito interesse na linhagem dos reis sumérios, nos processos de invasão da Suméria, né, das tribos cananeias e assim por diante, mas aquele corte gera essa tensão. E voltando aqui à memória, a mesma coisa. Então você tem vários sonhos ali premonitórios que são um fracasso, que não se confirmam. Mas um que se confirmar, você verá uma espécie de nossa, temos aqui uma premonição, devo prestar atenção aos meus sonhos. A mesma coisa com a intuição, aquela intuição, peraí, deixa eu sair agora porque estou com uma intuição boa. Então você sai e encontra uma oportunidade. Ou não sairei porque acho que se eu sair terei um acidente na rua, né? Assim é com o trauma também, não é? Ah, eu não escutei minha intuição naquele dia, eu sofri um acidente. Aí toda vez o cara vai escutar a intuição. Até ele ter um acidente de novo e pensar: nossa, o que é que deu errado? Eu fiz alguma coisa errada, são os deuses. Esse comportamento supersticioso, ele foi parte importante da evolução humana, né? Então, por exemplo, até nas curas espirituais, né? Por que as curas espirituais supostamente funcionam? Porque há muitas doenças que, por exemplo, regridem sozinhas, né? Há doenças que também não são tão doenças assim, né? São mais manifestações psicológicas. Então, por exemplo, há um médium, uma pessoa que faz curas espirituais diretas ou com trabalhos espirituais, farofa, galinha, vela, tal. Basta que uma funcione, uma coincida, para que o ser humano reconheça um padrão ali, né? Isso é muito importante na, na vida das pessoas que estão no estado de multidão. Por quê? É aí que entra a grande falha da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa imaginou que seria possível você racionalizar e educar o homem em multidão, né? Imaginou que a transformação, por exemplo, do calendário dos santos para o calendário das profissões, dos ofícios, a elevação dos ofícios seculares a um patamar de santidade, daria um sentido ao homem em multidão, àquele que, diferente do homem da multidão do povo, que simplesmente entra ali no meio, observa e procura outra para observar esses comportamentos, conseguiria, né, através da propaganda e da suposta educação, abandonar por completo esse comportamento que se repete, por exemplo, do selvagem com os aviões, né? E também das próprias pessoas civilizadas que trabalham com slogans e ilusões, né? Então, por exemplo, não adianta você ensinar ciência, né? Explicar os fenômenos da natureza na escola para a multidão, enquanto o seu imaginário é voltado à ideia de que fé em Deus altera o resultado das coisas, né? Esse slogan, por exemplo, hoje você vê que as pessoas não são mais tão religiosas como antigamente, mas elas continuam extremamente crentes nessas coisas. Fé em Deus, você vê isso até no meio da criminalidade, né? Até o bandido, por exemplo, que é uma pessoa que não deveria nem ter o direito, né, a acreditar em algo, ele ainda acredita e acha que Deus está zelando por ele, ou que uma entidade
espiritual zela por ele, né? Naquela mentalidade de: "Ai, Deus vai fazer justiça porque eu sou um pobre, Jesus ama os pobres, ele vai ajudar o pobre, o assaltante só porque ele é pobre, o traficante porque ele é pobre, o pobre sempre". Mas não adianta porra nenhuma você explicar, por exemplo, para essas pessoas que, infelizmente, nós não somos nada no universo, né? E somos regidos por leis que estão nem aí, estão cagando, né? Para o nosso destino, para o nosso futuro, para aquilo que desejamos, né? Para o nosso sofrimento. As leis são sempre as mesmas, né? Você tem isso comprovado com a matemática no papel, você tem isso comprovado com a experiência, mas o homem em multidão não realiza isso por quê? Né? Agora que dá para conectar aqui o Jung com o Paul e todos os assuntos que tratamos. Então, por exemplo, eu não sou um radical quando digo que o comportamento supersticioso do passado era fruto apenas da ignorância. Na verdade, é preciso enxergar a, o desenvolvimento humano como um processo contínuo, né? Então, como eu mencionei até já em outra aula, você estuda as técnicas de exorcismo da Babilônia e dos judeus da diáspora na Babilônia e depois na terra de Israel, né? Os ritos atuavam ali como uma psicoterapia para pessoas com que hoje sabemos que estavam com alguma doença psiquiátrica, né? Na época ainda era comum, por exemplo, bolores que as pessoas consumiam na alimentação ou em determinados locais que causavam surtos psicóticos e tudo mais. E da mesma forma também eles foram descobrindo a própria farmacopeia, né? Ou seja, os exorcismos ali também eram tratados com alimentos que se imaginava, né? Que derrotavam, expulsavam determinados tipos de demônios e fantasmas. E a própria estrutura de imaginário ela precisa da poesia e da parte mitológica em relação ao universo. É aí que eu lembro da frase de Dostoiévski, Krasota spasiot mir, a beleza salvará o mundo. E, na verdade, a beleza não é que ela salva o mundo, ela sustenta o mundo. Por exemplo, quando as mitologias, né, criaram explicações, belíssimas explicações para os fenômenos naturais, né? Aquilo era uma necessidade humana. Só que o problema é que atualmente, por exemplo, nós não precisamos, né, enquanto indivíduos inteligentes em busca de uma inteligência, transformar o que não sabemos em mitologia. O homem antigo, por exemplo, ele tinha uma necessidade de explicar tudo. Como eu já disse, não era uma ignorância, não era uma escolha para estupidez, mas era algo necessário para a própria evolução humana. Então, imagine, por exemplo, para o homem antigo, a própria questão da morte, né? A questão do surgimento do mundo, a questão dos fenômenos naturais que davam vida, mas também davam desgraças e morte, fome e tudo mais. Ah, Se você fizer um exercício de retorno àquela mentalidade, você verá que transformar tais coisas, né, em belos fenômenos mitológicos era uma necessidade material, uma necessidade psicológica. Até sociais, com a invasão bárbara sendo representado, por exemplo, pelo gigante Orion, não é? Ou, por exemplo, o que ocorreu até essa vai só para o bar do Rafão, uma outra aula do Paul, né? Em relação a como os nativos americanos eram vistos e tudo mais pelos americanos, ou como o imaginário hebraico desenvolveu a ideia dos amalequitas, né? Mas isso é tema para essa outra aula. Aqui o que importa é o seguinte: hoje, por exemplo, nós entendemos a morte, a geração da vida, a continuação da vida, né? Nós entendemos melhor até o que é vida. Nós não precisamos mais, né, com as informações de mundo que temos, é, entender a vida como a ideia de corpo, alma e espírito, né? Na verdade, você consegue ver muito mais beleza, inclusive, na explicação científica, né?
da de que isso aqui é só uma informação organizada, né, que essa informação organizada uma hora ela, se desfaz como tudo no universo, né, e ela continua de outra forma. Mas no homem multidão, essa essa explicação, né, de transformar, tudo em uma mitologia confortante para o grupo, para a multidão, continua a se repetir. E a educação formal, a educação científica da forma como é feito, né, como é dada nas escolas, não muda nada, né, não altera nada, porque ela não realiza esse conhecimento de fato. Ela é passada ali apenas como uma informação técnica que você terá que usar na sua vida, profissional, na continuidade do teu sustento material, né. Não é uma coisa que é ensinada de uma forma que realize um conhecimento do seu local no mundo, né. É por isso que vemos hoje, inclusive, tantos confrontos aí na educação, que a escola tem um conteúdo científico a passar e as famílias são resistentes, as famílias religiosas são resistentes a isso. Você não tem um confronto de Estado e religião, ou religião e educação. Na verdade, é um confronto entre cosmovisões, né? Você tem um aparato ali que vive uma logosofia, tem o seu próprio logos, e ele tenta impor esse logos a um meio que está em um imaginário totalmente diferente, né. Então esse ponto, ele explica muito bem. O homem multidão, ele basicamente, ele procura respostas definitivas, né. Ah, quando ele se junta com esse fenômeno do Jung, que transforma aí os 100 inteligentes em um só idiota, porque a multidão ela precisa das respostas prontas, né. Já a inteligência não, que qual é o verdadeiro sentido da inteligência, né. A inteligência, ela prefere uma resposta sem pergunta, do que uma resposta que não admite perguntas, né. É um processo muito interessante na evolução humana o que vemos hoje, né, que vai de encontro até aquela a minha tese que mencionei em outras aulas. Quando, por exemplo, nós imaginamos que o mundo antigo, né, os princípios da civilização, é um mundo muito distante da nossa realidade, isso se dá só por conta da nossa limitada realização de tempo, né. Nós imaginamos que 5.000 anos atrás é um mundo distante, apagado, do qual só sabemos a mitologia. Mas eles também sacavam roupa no varal. É, exatamente. Na verdade, nós estamos naquele mundo ainda, né? Porque na própria história humana, na história do pensamento da evolução humana, 5.000 anos não é nada, 6.000 anos, não é nada, né? O comportamento, por exemplo, desses nativos, dos autóctones aí, que ainda vivem antes da descoberta do fogo, ele é diferente do nosso só em questão de técnica. Em mentalidade, nós replicamos muitas coisas do pensamento deles. Então, acho que por enquanto, por essa aula aqui está bom. Abraço, pessoal, até o próximo encontro aí.